Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Temos o grande prazer de receber a professora Marta Heloísa Lopes, que é professora do Departamento de Moléstias Infecciosas e é a responsável pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Era conhecido também, professora Marta, como o Centro dos Viajantes, não era isso, professora? Sim, professor, também. Na verdade, são as duas coisas, né? São as duas coisas, tá bom, então. O Exatamente. Centro de Vacinação e o Centro de Imunobiológicos. É um prazer muito grande recebê-la aqui de novo, em nome da disciplina de ginecologia, o convite formulado por mim e pelo professor Nilson Mello. Muito bom, viu, professora Marta? Lhe agradecemos mais uma vez. E então a palavra é sua, professora, por favor. Bom dia a todos. Todos estão vendo a apresentação? Sim. Ótimo. Então, muito obrigada pelo convite. Na verdade, sou eu que agradeço e não vocês, porque é a oportunidade de a gente falar sobre um assunto que eu acho extremamente importante, e particularmente no âmbito da ginecologia. Eu já falei isso anteriormente, acho que vamos falar várias vezes. A vacinação impacta na vida das mulheres, impacta no planejamento de vida, interfere na maternidade, reduz riscos de infecção para o feto, para o lactente, previne a transmissão vertical de infecções, mas não é só isso. As mulheres, principalmente no nosso meio, são as grandes cuidadoras, tanto de crianças quanto de idosos, e reduzindo o risco de doenças infecciosas nas mulheres, nós estamos indiretamente reduzindo o risco de doença nas crianças e nos idosos, além de evitar perda de dias de trabalho. Então, extremamente importante conversar sobre vacinação no âmbito da ginecologia. Lembrando também que no nosso meio, predominantemente na mulher adulta, a médica, o médico que estas mulheres mais frequentemente veem é o ginecologista, né? É raro alguma mulher adulta dizer que ela tem um clínico geral dela, mas é muito frequente ela dizer que tem a minha ginecologista, o meu ginecologista. O calendário do adolescente é extenso, né? Mas a maioria das vacinas são feitas na infância. Poucas são aquelas que não são feitas na infância e que vão ser feitas na vida durante a adolescência, como eu salientei aqui. Se nós olharmos o calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações, nós vamos ver vários, mas nós temos que nos lembrar que a maioria já foi feita na infância. Nós temos que ficar atentos se essas vacinas estão atualizadas, se eles realmente ficaram na infância, e eu acho que a gente tem que salientar as vacinas virais vivas, né, como sarampo, cachumba, rubéola, catapora, febre amarela, dengue, porque são vacinas que, se não forem feitas adequadamente, não foram na infância, não forem atualizadas na adolescência, podem impactar depois na vida adulta. A gestante não pode receber, por exemplo, vacinas de vírus vivos atenuados, né? Eu chamo a atenção para os senhores que a vacina de dengue não é disponível na saúde pública e só pode ser feita em pessoas que já tiveram previamente dengue, ou seja, que tem sorologia positiva, uma vacina que tem alguns problemas. E outras vacinas, atualizar a vacina de difteria, tétano, coqueluche. Influenza não é uma vacina recomendada para todo adolescente, mas para as adolescentes que têm algumas situações especiais, mas eu quero chamar a atenção especificamente dos senhores para 3 vacinas que são mais importantes na adolescência: as vacinas de meningite, depois as vacinas de hepatite B e as vacinas de HPV. E as vacinas de meningite, a meningite ACWY é dada pela primeira vez na adolescência. Então, o adolescente tem que ganhar essa vacina, porque não ganhou na infância, né? Então, extremamente importante, uma vacina cara, está disponível na saúde pública. Meningite pelo meningococo B, uma doença grave, infelizmente ainda não disponível na saúde pública, mas já disponível em centros particulares, 2 doses para as adolescentes ficarem atualizadas. A hepatite B, ela já deve ter ganhado na infância, mas se não ganhou na infância, tem que estar imunizada durante a adolescência, são 3 doses. Nós temos também a hepatite A,
disponível para crianças na saúde pública, mas não disponível para adolescentes, mas se não tomou na infância por algum motivo, a gente preconiza tomar na adolescência. Na saúde suplementar, nós temos um produto combinado, que é a hepatite A e B, 3 doses, e a vacina de HPV. Lembrando que as adolescentes imunocompetentes tomam 2 doses, como todos os senhores sabem, mas as adolescentes imunocomprometidas, como, por exemplo, adolescentes vivendo com HIV/AIDS, transplantadas, tomam 3 doses de vacina HPV, assim como os adultos. Então, eu enfatizo para os senhores lembrar das vacinas de meningocócica, CWY e vacina de HPV, que são vacinas não disponíveis na infância, e que estão disponíveis, inclusive, gratuitamente na rede pública. E vamos, então, muito rapidamente para o estado atual da vacinação na mulher adulta, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque essa importância de ter as vacinações em dia na infância é muito mais tranquilo de nós abordarmos isso na adolescência, porque está muito próximo ainda da infância, e a maioria das nossas adolescentes tem uma carteira de vacinação razoavelmente bem atualizada. Entretanto, a mulher adulta, cuja infância já ficou mais lá para trás, nem sempre tem uma carteira de vacinação bem atualizada. Na verdade, muitas vezes não tem nem carteira de vacinação. Então, ficar mais atento na vacinação das mulheres adultas. O calendário é extenso, e claro que elas já tiverem antes, não precisa, né? É mais restrito na saúde pública, nós temos menos opções gratuitas, mas, mais uma vez, eu quero lembrar para os senhores da importância das vacinas de vírus vivos, sarampo, cachumba, rubéola, catapora, febre amarela e dengue, lembrando que, além de estar disponível só para mulheres soropositivas, dengue está liberada, está licenciada para mulheres até 45 anos de idade, tá? E lembrando também, para todos nós, profissionais de saúde, que nós precisamos ter 2 doses de vacina de sarampo, cachumba e rubéola documentadas, independente de doença prévia. Então, se nós não tivermos 2 doses documentadas de recebimento de vacina de sarampo, cachumba e rubéola, nós devemos nos vacinar. Eu acho que todos devem se recordar que em 2019 nós tivemos uma epidemia considerável de sarampo aqui em São Paulo. É que depois disso já veio a pandemia, já apareceu tanta coisa que a gente acaba até se esquecendo, mas então a importância disso. E o que eu quero chamar a atenção muito rapidamente, especificamente em relação às mulheres, é para a vacina de febre amarela. A vacina de febre amarela é uma vacina de vírus vivos, atenuados, como a maioria dos senhores sabe. Os eventos adversos mais comuns são leves, como mal-estar, dores musculares, dor de cabeça, uma febrinha, geralmente um pouco mais tardio, em torno do 5º ao 10º dia depois da vacina, que é quando atinge o auge, a replicação dos vírus, porque é uma vacina de vírus vivo. Entretanto, muito raramente, essa vacina pode levar a eventos adversos mais graves, tanto de hipersensibilidade, como reações anafiláticas, como, mais raramente, doença neurotrópica associada à vacina e doença viscerotrópica associada à vacina. Eu queria falar muito rapidamente da doença viscerotrópica, que é uma síndrome hemorrágica que se parece muito com a doença causada pelo vírus selvagem, pelo vírus da febre amarela. E nós temos, atualmente, a possibilidade de fazer o diagnóstico sabendo se aquilo é uma febre amarela ou se aquilo é uma reação ao vírus vacinal. Porque nós temos exames de PCR que distinguem o vírus vacinal do vírus selvagem. E por que eu estou chamando a atenção? Porque na literatura se reconhece atualmente 2 padrões de risco para a doença viscerotrópica. E essa sigla, né, o IEL-AVD, a sigla, essa doença é conhecida na língua inglesa, e a gente tem distinguido 2 padrões de acometimento. Pessoas jovens, particularmente mulheres, que têm defeito da imunidade inata, e uma média de fatalidade alta. E esse defeito da imunidade inata, que muitas vezes não tinha sido diagnosticado, a pessoa até então não tinha mostrado nenhum problema, toma vacina e pode evoluir com uma reação grave, uma doença viscerotrópica e algumas vezes fatal.
Essa doença também pode ocorrer em pessoas mais idosas, particularmente homens, atribui-se isso à senescência imunológica, que está relacionada à idade, e a média de fatalidade é mais baixa. Isso não quer dizer que nós não vamos vacinar as mulheres, mas quer dizer que nós vamos ficar atentos para isso. E eu chamo a atenção que a vacina de febre amarela, embora seja uma vacina de vírus vivo atenuado, não está contraindicada na gestação. A gente deve ter cautela, mas não é uma contraindicação formal. Contraindicação formal é baixa idade ou imunodepressão acentuada. E aí é o bom senso. Em 2019, em 2018, 2017, 2018, quando nós tivemos um surto de febre amarela, Minas Gerais, São Paulo, nós vacinamos algumas gestantes. Entretanto, agora, nesse momento em que nós não estamos atravessando um período de risco de febre amarela, obviamente, nós evitamos vacinar a gestante e a mulher que está amamentando. Continuando o calendário da mulher na fase adulta, a importância da hepatite A, da hepatite B, a importância da hepatite a importância de HPV é também muito, deve ser lembrada e enfatizada. E considerar na mulher adulta, fazer sorologia prévia à vacina de hepatite B para aquelas mulheres com vida sexual ativa. Porque se nós vacinarmos sem sorologia prévia, que é o que a gente faz na adolescente, é o que a gente faz na criança, nós podemos estar deixando passar alguma mulher que já está infectada pelo VHB, né, que já teve contato sexual com pacientes, com indivíduos portadores do vírus da hepatite B e já tem o vírus da hepatite B. E aí essa mulher não precisa ser vacinada, essa mulher precisa ser encaminhada para tratamento. Então, este é um aspecto que a gente tem que considerar. E as vacinas de HPV, que os senhores conhecem muito melhor que eu, vacinas de partículas livres de vírus, então é só a proteína estrutural do capsídeo viral que forma esta vacina, não tem o core, não tem o centro deste vírus. Houve uma progressão nestes últimos anos na saúde pública. Antes, nós fazíamos só para mulheres de 9 a 26 anos vivendo com HIV/AIDS. Desde 2017, nós fazemos também para homens. E a mesma coisa, nós passamos também, em 2017, além de ofertar para mulheres vivendo com HIV/AIDS, passamos a ofertar também na saúde pública para homens e mulheres transplantados de órgãos sólidos, transplantados de medula e pacientes oncológicos. E este ano, em março de 2021, o Ministério da Saúde do Brasil ampliou o direito de receber a vacina de HPV gratuitamente, então, na rede pública, para mulheres imunossuprimidas de 9 a 45 anos de idade. Para homens ainda não, mas para mulheres suprimidas de 9 a 45 anos de idade. Por que eu contei esta evolução que aconteceu aí nas indicações da saúde pública? Porque nós ainda não contemplamos na saúde pública todas as indicações de vacina de HPV. Eu trago esta revisão, que foi publicada no ano passado, uma meta-análise que mostra uma redução significante do risco de recorrência de neoplasia epitelial cervical, né, após exérese dessa lesão, após conização, né, e vacinação, diferente se fizer só a conização. Então, eu acho que os senhores sabem isso melhor que eu, mas, infelizmente, essa vacina na saúde pública ainda não está disponível para lesões pré-neoplásicas, né, e para mulheres que foram submetidas a este procedimento, que não quer dizer que não tenha indicação, mas, infelizmente, vai ter que ir para a rede de saúde suplementar, e é uma vacina cara, como os senhores sabem. E lembrando que na mulher adulta são 3 doses. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, muito rapidamente também, a vacina da hepatite B. A vacina da hepatite B é uma vacina obtida por engenharia genética, é uma das vacinas mais seguras que a gente conhece, é uma vacina altamente eficaz em adolescentes, até 98% de proteção após as 3 doses, em adultos, cerca de 95% de proteção. O esquema de 3 doses com intervalo de 6 meses entre a primeira e a última, e nós podemos fazer esquemas alternativos para quem precisa rapidamente ser imunizado, ou porque vai viajar, ou porque vai ser exposto a uma situação de risco. Nós podemos fazer
em 3 semanas as 3 primeiras doses, mas com o compromisso de fazer uma 4ª dose, 6 a 12 meses após a 3ª. O que eu quero lembrar para os senhores, que sempre que eu falo sobre vacina de hepatite B, eu lembro desse detalhe, é que esta vacina, como acabamos de dizer, é uma vacina obtida por engenharia genética, e o que a gente usa é o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, recombinante, certo? E, então, quando nós vacinamos um indivíduo para a hepatite B, nós estamos introduzindo a GHBS, nós estamos introduzindo o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, que vai estimular uma resposta de proteção. Se, durante o pré-natal, nós fizermos a vacina e, imediatamente depois, no dia seguinte, ou dali poucos dias, nós colhermos sorologia, nós vamos achar a GHBS nessa paciente. E nós vamos achar a GHBS nessa mulher porque nós introduzimos pela vacina, o que não significa que ela está infectada pelo vírus da hepatite B, né? Lembrem, o vírus, o GHBS é só o antígeno de superfície, não é o vírus inteiro, ela não é uma vacina de vírus inteiro. Então, sempre que a gente quiser saber o estado sorológico de uma mulher, nós temos que colher primeiro a sorologia e depois ofertar a vacina. E os testes sorológicos devem ser feitos 4 a 12 semanas após a última dose, porque depois, com o passar do tempo, vai diminuindo os níveis de anticorpos, não só para essa vacina, como para muitas outras. No final dessa exposição, a gente vai falar um pouco de vacina COVID, isso acontece também com as vacinas COVID, e felizmente nós temos uma coisa na vacina da hepatite B, que raras outras vacinas têm, que é o tal do correlato de proteção. Nós sabemos exatamente quando a mulher tem anti-HBS a partir de 10, ela está protegida. Eu posso ficar segura que essa vacina protegeu. E menor que 10, a vacina não protegeu. Até o momento, não há nenhuma indicação na literatura de que são necessárias doses de reforço, mesmo para aquelas mulheres que foram vacinadas na infância ou na adolescência, e não é necessário fazer testes sorológicos periódicos. Se sabe que a mulher soroconverteu, ponto final, ela vai ficar assim por um longo período, que há evidências na literatura de proteção a longo prazo. E, além disso, eu lembro que nós temos o HBIG, que é a imunoglobulina anti-hepatite B, para prevenção perinatal da infecção pelo vírus da hepatite B, também podemos usar em pessoas que sofreram acidentes com material biológico, que sabidamente infectado pelo vírus da hepatite B ou fortemente suspeito, para comunicantes sexuais de casos agudos de hepatite B, mas vejam, nesses casos, tanto nos acidentes quanto nos comunicantes de casos agudos, pessoas suscetíveis. Se a pessoa já foi vacinada previamente, ela não é suscetível. E também podemos usar para vítimas de abuso sexual. E, infelizmente, a gente sabe que, predominantemente no nosso meio, a maior parte das pessoas que sofrem abuso sexual são mulheres. Continuando, né, nós temos a vacina de difteria, coqueluche e tétano, que eu vou falar um pouquinho a mais sobre ela, vacina de influenza, a vacina de influenza disponível na saúde suplementar tetravalente, tem um vírus a mais de influenza, então são 2B e 2A, a disponível na saúde pública são 2A e 1B só. Temos as vacinas de meningite, que também são importantes, predominantemente para as mulheres adultas jovens, né? Doença meningocócica predomina em adolescentes e adultos jovens, então, atualizar as vacinas de meningite na mulher adulta jovem é extremamente importante, mas eu queria falar muito rapidamente das vacinas de coqueluche, tétano e difteria. Os senhores veem nesta figura que os casos de tétano neonatal no Brasil diminuíram acentuadamente, né, as barras representam, então, os casos diminuíram acentuadamente nos últimos anos. E, desde o início dos anos 2000, nós temos uma eliminação do tétano neonatal como problema de saúde pública no Brasil. E desde agora, de mais recentemente, 2017, eliminação do tétano materno e neonatal nas Américas. E essa situação, sem dúvida nenhuma, teve uma grande contribuição das vacinas durante a gestação. Claro, outros fatores também influenciaram, mas a vacina teve um papel importante. É um pouco diferente do que vem acontecendo com o coqueluche. Este também
também é uma figura do Brasil. O coeficiente de incidência de coqueluche é diferente daquele lá no início dos anos 80, 90, perdão, que era muito alto, mas os senhores notam que aqui, no início dos anos 2010, na primeira metade dos anos 2010, nós tivemos um aumento do coeficiente de incidência de coqueluche aqui no Brasil. Diminuiu. E olha, vejam que interessante, diminui a partir de 2014, nós já vamos comentar isso, mas não desapareceu, diferente do tétano, por exemplo. E onde que a gente está tendo casos de coqueluche? Em verde são os casos confirmados, nós temos mais no Nordeste, mas nós temos bastante no Sudeste, a nossa região aqui. E quem é que tem coqueluche? É predominantemente a criança e a criança pequena, predominantemente nos primeiros 2 meses de vida. Então, a gente faz a pergunta, por que fazer vacina tríplice acelular do adulto? Por que vacinar o adulto? E, especificamente, por que vacinar a mulher? Porque a gente tem visto na literatura o reaparecimento da coqueluche em locais com alta cobertura vacinal nas últimas décadas, né? Não só no Brasil, em vários lugares do mundo, né? No hemisfério norte, países desenvolvidos, isso, sem dúvida nenhuma, pela diminuição da imunidade adquirida após vacinação. Estima-se que essa proteção seja cerca de 10 anos, 4 a 12 anos, né? E os adultos passam a ser fonte de infecção para as crianças que estão sendo amamentadas ainda, para as crianças pequenas, né? E por este motivo, nós... Mas acho que dá para me explicar. Pode deixar essa microfone, por gentileza? Só um minuto, professora, eu estou tentando desativar. Perfeito. Ótimo, obrigada. E aí, por esse motivo, mais recentemente, nós tivemos o desenvolvimento das vacinas acelulares. O que é uma vacina de coqueluche acelular? A vacina de coqueluche tradicional é feita de células inteiras. É a Bordetella pertussis, que é a bactéria causadora da coqueluche inteira, tá? Com todos os seus componentes. E as vacinas ditas acelulares não usam a bactéria inteira, inativada, morta, usam só alguns componentes da bactéria, pertactina, as fímbrias, a fitamabutinina, a toxina pertussis atenuada. E em 2014, lembra que a partir de 2014 começa a cair o coeficiente de incidência? Em 2014, ela foi introduzida, a vacina tríplice acelular do adulto, no calendário nacional da gestante, e também indicada para profissionais de saúde. Antes, nós fazíamos da 27ª à 36ª semana na saúde pública, e a partir de 2017, a partir da 20ª semana. Por que isso? Porque, infelizmente, algumas parturientes davam à luz prematuramente e acabavam não recebendo a vacina. E como há evidências na literatura que desde a 20ª semana há boa passagem de anticorpos e há uma proteção adequada, tanto para a mãe como para a criança, se preconizou, então, essa antecipação. Na verdade, a vacina pode ser feita em qualquer momento, até a 36ª semana de gestação. E entre as estratégias, então, para diminuir os casos de coqueluche, está a vacinação dos profissionais de saúde. Eu acho que alguns dos senhores até já conhecem esse trabalho, mas eu acho que a gente tem que mais uma vez, falar sobre ele. Nós conduzimos um trabalho entre 515 profissionais de saúde no Hospital das Clínicas, que lá em 2014, quando a vacina foi introduzida, nós vimos que a cobertura para estas pessoas, que eram pessoas da clínica de ginecologia e obstetrícia, pessoas do berçário e anestesistas, perfazendo 515, a cobertura era de 2,9%. Desenvolvemos algumas estratégias durante o ano de 2015, começou por texto no jornalzinho do HC, e-mail para a equipe de enfermagem, fomos fazer algumas aulinhas nesses locais e fomos ativamente vacinar esses profissionais. As nossas equipes volantes saíram para pegar o turno da noite que estava saindo bem de manhãzinha, o turno da noite que estava chegando mais tarde, enfim.
E, infelizmente, nós publicamos esse trabalho no Brazilian Journal of Infectious Diseases, e apesar de todo esse esforço aí do ano de 2015, nós tivemos uma resposta, sem dúvida, de 2,9% passamos para 41,2% de proteção. Mas vejam, para nós foi um pouco frustrante. Com todas essas medidas, nós não atingimos nem 50% das pessoas que deveriam ter recebido essa vacina, né? Mas, enfim, é a vida. Também, eu queria lembrar para os senhores que a vacinação de gestante, que já foi uma coisa mais polêmica no passado, atualmente é uma coisa muito mais tranquila, né? E a gente faz TTPA, a gente faz hepatite B, a gente faz influenza. Agora, estamos fazendo Covid, vou comentar isso um pouco mais para o fim, acho que isso é uma coisa que já fica muito mais tranquila para nós. E, por último, falando da mulher adulta, eu queria falar da vacina de pneumococo, as vacinas de pneumococo e as vacinas de herpes zoster. Entretanto, para falar das vacinas de pneumococo e de herpes zoster, é preciso lembrar o seguinte, que elas são muito mais indicadas para as mulheres idosas e menos indicada para as mulheres mais jovens. Então, aí a gente já lembra do calendário do idoso, né? As vacinas pneumocócicas, nós temos duas. A pneumocócica polissacarídica, que tem 23 sorotipos de pneumococo, que é muito eficaz em adultos jovens, onde ela praticamente não tem indicação, e a eficácia decresce bastante com o passar da idade. E também é muito diminuída em imunodeprimidos. Ela está disponível no SUS só para idosos que vivem em instituições e para as mulheres com condições crônicas, como cardiopatias, pneumopatias, diabetes, asplenia, mas eu enfatizo as mulheres diabéticas, que provavelmente os senhores veem bastante na sua prática. Elas se beneficiam e muito da vacina polissacarídica. Até o passado recente, na saúde pública, nós só tínhamos a polissacarídea 23 valente. E agora nós temos também a vacina 13 valente conjugada, uma vacina que estimula a imunidade celular. Atualmente, o esquema preconizado é começar com a vacina 13 valente conjugada e 2 meses após complementar com a vacina 23 valente polissacarídea, tá? Os dados atualmente disponíveis na literatura fazem com que a Organização Mundial de Saúde considere que não há evidências para indicar essa vacina para todos os adultos idosos e para gestantes, tá? Ela está sendo distribuída no SUS desde 2019 para pacientes imunodeprimidos e esta oferta foi ampliada agora, em 2021, para pacientes com cardiopatias, pneumopatias, doenças renais crônicas, o diabetes, como eu enfatizo para os senhores, asplenia, neuropatias. Então, essas mulheres podem e devem ser encaminhadas para a vacinação. E lembro que, embora não esteja disponível na saúde pública, mulheres adultas, né, tabagistas e em uso abusivo de álcool têm indicação de vacina pneumocócica, porque existem evidências de que o tabagismo é um fator de risco para a infecção pneumocócica invasiva em adultos mesmo imunocompetentes, assim como o uso abusivo de álcool aumenta a incidência de infecção pneumocócica. Eu queria terminar essa coisa da mulher adulta, essa vacinação habitual da mulher adulta, falando da vacina de herpes zoster. A vacina de herpes zoster disponível no Brasil é uma vacina de vírus vivos atenuados. É a tal da cepa Oka, que foi desenvolvida no Japão, lá na década de 70 do século passado. É igual à vacina de varicela do ponto de vista de que é o mesmo vírus, mas a vacina de herpes tem uma concentração muito, muito maior que a vacina de varicela. Por isso, a vacina de herpes só pode ser usada em mulheres que já tiveram varicela no passado. Quem não teve varicela no passado não pode usar a vacina de herpes zoster, porque nós vamos dar uma carga enorme de vírus que pode levar ao aparecimento de uma doença. Então, neste caso, a vacina de herpes zoster, nós temos que ter segurança que a mulher já foi previamente infectada pelo vírus, que, como os senhores se lembram, é um vírus de latência e permanece latente no nosso organismo. A vacina de herpes zoster,
esta de vírus vivos atenuados, diminui a incidência de herpes zoster em cerca de 51%, diminui a carga da doença até em número maior, diminui a neurite pós-herpética, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque é uma sintomatologia muito desagradável, muito incômoda, a neurite pós-herpética, e ela está licenciada no Brasil para pessoas a partir de 50 anos de idade. É uma dose única por via subcutânea. Entretanto, a resposta à vacinação é inversamente proporcional à idade, como a maioria das vacinas. E a proteção conferida pela vacina de herpes zoster de vírus vivos atenuados é relativamente curta, em torno de 3 a 5 anos. Então, existem alguns trabalhos da literatura dizendo que talvez a melhor idade para se fazer esta vacina de vírus vivos atenuados seria ao redor de 65 anos. Por quê? Porque na época em que os indivíduos adultos teriam maior chance maior probabilidade, né, de vir a ter o herpes zoster, então, a partir dos 65 anos de idade, ela levaria a proteção por pelo menos 5 anos aí. Isto é o que nós temos neste momento no Brasil para herpes zoster. Já existe no hemisfério norte, predominantemente nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns países da Europa, uma vacina de herpes zoster de subunidade, uma vacina de glicoproteína, uma vacina altamente eficaz, são 2 doses por via intramuscular, com intervalo de 2 a 6 meses entre elas. Essa vacina já está licenciada há algum tempo no hemisfério norte, é uma vacina da GSK, mas, infelizmente, até o momento, a empresa farmacêutica não trouxe o produto para o Brasil. Havia até uma promessa de trazer este ano, mas com a pandemia isso ficou bastante comprometido. Nós não temos essa vacina. Antes da pandemia, havia até algumas excursões de pessoas que iam para os Estados Unidos, por exemplo, para tomar a vacina, ficavam 2 meses fazendo turismo, tomavam a segunda dose e voltavam. Com a pandemia, isso ficou bastante comprometido. E, para finalizar essa nossa conversa, eu acho que não poderia falar nesse momento de vacinação na mulher adolescente, na mulher adulta, sem falar de vacinas COVID, né? Elas estão aí e elas devem ser feitas. O principal alvo dessas vacinas é, sem dúvida nenhuma, o receptor que está localizado na proteína spike, e a proteína spike é a responsável pela fixação, pela fusão e pela entrada do vírus nas células. Então, a meta das vacinas COVID, pelo menos de todas as disponíveis até ao momento, é a produção de anticorpos neutralizantes contra a proteína S. Então, a meta de todas elas é esta, tá? E nós temos diversas plataformas, como acho que todo mundo agora ficou familiarizado com as diversas plataformas de vacinas, né? Nós temos vacinas de RNA, então, é um fragmento, o RNA, que codifica para a proteína S, envolto numa camada lipídica. Isto é a vacina de RNA. Nós injetamos, então, esse composto, né, de lípides com RNA no seu interior, rompe-se essa camada lipídica, libera o RNA, esse RNA codifica, então, para a proteína S, e essa proteína S estimula a formação de anticorpos anti-S. Existem vacinas de DNA também em estudo, ainda não tem nenhuma comercializada. E existem as vacinas de vetor viral, que não são tão diferentes assim das vacinas de RNA. Por quê? Porque é também a introdução do RNA que codifica para o vírus, que codifica para a proteína S, mas só que esse RNA não está envolto numa camada lipídica, esse RNA está inserido num vetor viral. Esse vetor viral pode ser replicante ou não replicante. O que quer dizer isso? Ele pode se multiplicar no nosso organismo ou não se multiplicar no nosso organismo, né? As vacinas que nós temos disponíveis atualmente são as de vetor não replicante. Então, na maioria das vezes, é um vírus não patogênico, adenovírus, por exemplo, insere este vírus contendo o RNA que vai codificar para a proteína S e outros RNAs do próprio vírus. Isto vai despertar, então, uma resposta imune do nosso organismo. Existem, em estudo, vacinas de proteínas, de subunidades, como essa, por exemplo, do herpes zoster, que eu acabei de dizer. Existem vacinas de partículas semelhantes a vírus, como a vacina do HPV.
E existem as vacinas de vírus morto, inativado, que é o vírus inteiro inativado por calor, inativado por substâncias químicas, que é o procedimento mais antigo, é o procedimento da vacina de hepatite A, da vacina de pólio, da vacina de raiva, um procedimento já amplamente conhecido e seguro. E o que nós temos atualmente avaliadas pela Organização Mundial de Saúde até o início de junho de 2021 e que preenchem critérios de segurança e eficácia? Nós temos 2 vacinas de vetor viral, a AstraZeneca, Oxford também conhecida, e a da Johnson & Johnson, que é a Janssen. Temos 2 vacinas de RNA, a Moderna e a da Pfizer. E temos 2 vacinas de vírus inativados, ambas de produtores chineses, a Sinopharm e a Sinovac. E as que eu pus asterisco, AstraZeneca, Janssen, Pfizer e Sinovac, são aquelas que nós temos disponíveis no Brasil. E aí, muito rapidamente também, eu acho que já é do conhecimento de todos os senhores, qual é a eficácia, vamos predominantemente nos deter aqui na eficácia dessas vacinas. Trabalhos brasileiros, né, de lançamento, produzido pelo Instituto Butantan, mostrou uma eficácia para qualquer forma de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 de 50% no nosso meio, embora em outros países tivesse alcançado uma proteção maior. Tá? A da Sinopharm com uma proteção um pouquinho maior. Uma vacina com muito poucos eventos adversos, uma vacina extremamente segura, uma vacina que desde o início nós já sabíamos que era menos efetiva em idosos do que na população mais jovem, mas o que eu quero chamar a atenção para os senhores é que nós temos alguns resultados já na literatura mostrando que essa vacina, pelo menos no nosso meio, teve impacto. Tem os resultados da cidade de Serrana, que após uma vacinação em massa, usando a Coronavac, houve uma redução de 86% nas admissões hospitalares e de 95% nos óbitos. Nós temos esses dados aqui, apresentados pela professora Nassara, do nosso departamento, mostrando o que aconteceu aqui conosco, os profissionais de saúde do HC. Na linha azul são os profissionais de saúde do HC, e na linha preta, a população geral do município de São Paulo, acometidos com SARS-CoV-2, pela infecção pelo SARS-CoV-2, que tinha um PCR positivo. Nossa linha acompanhava muito a linha de São Paulo. E aí, o que acontece? No momento em que nós somos vacinados, começamos a ser vacinados lá em janeiro deste ano, a nossa linha se afasta da linha do município de São Paulo, inclusive com esse aumento detectado no primeiro semestre em São Paulo e não visto aqui. E um outro estudo muito importante, mostrando a efetividade também na população idosa no estado de São Paulo. Eu saliento isso para os senhores, porque muitas coisas chamando a atenção que essa não seria uma boa vacina. E aqui a gente nota que ela é menos efetiva no idoso, assim como a maioria das vacinas, mas os senhores vejam que ela apresentou alguma efetividade em todas as faixas etárias, né? E, claro, a efetividade que a gente mais procura é de evitar os casos graves e evitar morte. As vacinas de vetor viral não replicante, nós temos 2 no nosso meio. A Gamaleia, a do Instituto Gamaleia, que é a Sputnik, que ainda não está disponível no nosso meio. A da AstraZeneca é feita com adenovírus de chimpanzé, e a da Janssen é feita com adenovírus humano. E nós temos uma eficácia um pouco maior das 2, né, nos estudos que foram feitos até o momento. Eu já vou comentar a respeito dos eventos adversos já. E as vacinas da Pfizer, que sem dúvida nenhuma são as que apresentam os melhores resultados de eficácia, em torno de mais de 90%, tanto da Pfizer quanto da Moderna, mas que tem um problema em relação aos eventos adversos. Elas apresentam muitos casos de hipersensibilidade, alguns casos de anafilaxia, e elas são contraindicadas a quem sabidamente tem alergia a polietileno glicol, que é o estimulante aí desses casos de eventos adversos graves do ponto de vista de alergia. Devem ser conservadas em temperatura baixa, podem, na ponta, ser conservadas em temperatura de geladeira, mas no máximo por 30 dias. Então, isto é um óbice em algumas regiões do país. O que eu quero chamar a atenção, já estou terminando aqui, são os eventos trombóticos associados à vacina
de vetor viral não replicante, tanto as da AstraZeneca quanto a da Janssen, e eles foram detectados predominantemente em mulheres, em elas menores de 60 anos de idade. A distribuição é 2,5 vezes maior entre mulheres do que em homem, predomina 90% dos casos em mulheres menores de 60 anos de idade, iniciam-se mais ou menos 10 dias após a vacinação, e podem dar trombose tanto do sistema nervoso central, como de trombose venosa profunda de membros inferiores, de vasos abdominais, e a fisiopatogenia, ela seria o desencadeamento de anticorpos antifator 4 plaquetário, levando à plaquetopenia e aumento da coagulação. Isso desencadeado pelo adenovírus considerado vetor. Por esse motivo, várias associações se pronunciaram e nós não recomendamos, então, que gestantes e puérperas estejam vacinadas com essa vacina, mas nós ainda recomendamos que elas sejam vacinadas usando ou a vacina da Pfizer ou a vacina Coronavac, uma vez que até o momento não há eventos graves relacionados com essas vacinas em todos os lugares onde elas foram aplicadas. E é isso que a gente está fazendo agora, nesse momento. Para terminar mesmo, é um outro aspecto em relação às mulheres, é o aparecimento predominantemente com as vacinas de RNA, mas já visto um pouquinho também com as vacinas de vetor viral, de uma adenomegalia satélite importante, e que tem levado a alguma confusão em relação ao controle de pacientes que estão seguindo, por exemplo, com CA de mama. Então, o que a gente tem visto na literatura, e foram os cardiologistas que chamaram atenção para isso, que a gente detecta que no satélite ao local de aplicação, e o local de aplicação é sempre o músculo deltoide, pode aparecer gânglios. Então, axilares, supraclaviculares, e que podem eventualmente ser confundidos. Então, as recomendações aí da Febrasgo e de outros órgãos, dizendo que é para incluir na anamnese dados de vacinação, a lateralidade, quando a vacina foi feita, que tipo de vacina foi feita, e, de preferência, agendar o rastreamento do câncer de mama ou antes da primeira dose da vacina, ou até 4 semanas após a segunda dose da vacina, tá? Para nós clínicos, isso não tem chamado atenção, mas isto tem chamado atenção para os cardiologistas, e é principalmente com as vacinas Pfizer, as vacinas Não vou falar nada a respeito das variantes, nós não sabemos, tudo que se fala até o momento de efetividade das vacinas é especulativo, que a gente sabe é que as novas variantes diminuem a efetividade das vacinas, e lembrar aos senhores que nós devemos estar vacinados, nós profissionais de saúde, porque para nossa proteção e para evitar que a gente seja fonte de infecção. E além daquelas vacinas que habitualmente a gente tinha que tomar, nós temos que tomar também agora a vacina de Covid. Muito obrigada.